Olá, gente boa de Deus, graça e paz, que bom que você está aqui. Nossa noite, segundona agora de aprendizagem, iniciando nosso momento aqui. Irmãos e irmãs vão entrando aí, que bom que você está aqui. Maravilha, daqui a pouco estamos iniciando nosso momento aqui das vivências e impacto da educação cristã nas igrejas. A nossa jornada de aprendizado e aprendizagem, vivenciando a palavra de Deus. Você que não nos segue, vai seguir nosso Instagram, da OECBB, da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Vê quem está conosco aqui. Nosso pastor Jonas já está aqui, Xavier Pina, Bia Carmelo, Wanda, sejam bem-vindos, Rosângela, bem-vindos e bem-vindas. Rosângela aqui, Guilherme, Emília, sejam bem-vinda também aqui. E Natália, Dani, Emília aqui também. Juranice também, Naldo, Naldão, amigão nosso. Sejam bem-vindos, daqui a pouco vamos começar nossa aula live, falando sobre vivências do impacto da educação cristã nas igrejas, nas nossas vidas. Você tem oportunidade, você que está aqui, tem a oportunidade também de fazer parte, de conhecer mais a palavra de Deus, o Deus da palavra, como temos falado. Está picotando o áudio, Naldo, obrigado, viu? Isso, obrigado pelo feedback aí. Se o áudio estiver picotando, podem falar para a gente, por favor. Vocês ouvirem corretamente aqui. Juranice, Damião, Moisés, Joyce, seja bem-vinda. Claudemir, irmã Ana Maria, estivemos juntos aí no sábado. Davi também, que bom que vocês estão aqui. Daqui a pouco vamos começar, estamos iniciando já. E você pode fazer parte, conhecendo nosso site www da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Conheça também o nosso blog com artigos, com ferramentas que você pode utilizar nas suas aulas, no conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Também temos cursos de capacitação, acompanhando nossas lives aqui. Eu começo hoje, fui convidado aqui pela Educador Brasil para fazer parte de você nesse momento. E também nas quintas-feiras, temos locação para o alto na rádio Rede 3, toda quinta às 17 horas. Queria começar com você em uma oração, pelo que o Senhor, pelo poder do Santo, nos conduz aqui, nos ajude, nos orientando, como tem orientado nesse dia. E que bom estamos aqui juntos. E sei que através da palavra de Deus, pois Deus se revela através das Escrituras, você pode entender mais, compreender mais, conhecer mais o que o Senhor tem para nós e através de nossas vidas, através do ensino da palavra. Vamos orar então? Vou começar orando por nossas vidas e pelos nossos participantes, que daqui a pouco serão apresentados, pastor Jonas, pastor Davidson e o pastor Claudemir.
que estão conosco, que estarão daqui a pouco conosco. Aguenta mais um pouquinho, vamos orar. Pai de amor, mais uma vez te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá agora de mergulhar na Tua Palavra. Tu és o Deus da Palavra e é o Senhor que nos conduz no ensino, na aprendizagem e tem levantado pessoas, Pai. Pessoas que amam a Sua Palavra, pessoas que vivenciam e hoje não só apenas compartilhar o conhecimento, o cérebro de cada um que está aqui estará conosco daqui a pouco, mas o coração, a vida, a vivência de cada um, Pai, que tem ensinado a Tua Palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito para nos conduzir nesse momento, que nenhuma armadilha, nenhum impedimento nos atrapalhe nesse momento agora, Pai. E que a Sua voz reverbere, ecoe através de cada participante aqui, de cada família, Pai, que por sua vez possa replicar aquilo que o Senhor tem nos dado para abençoar pessoas, que as Tuas virtudes sejam materializadas, sejam expressadas nesse multicolorido, Pai, da Tua graça, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas, que bom, mais uma vez que vocês estão aqui. Então vamos convidar nossos pastores, nossos participantes, que vão compartilhar as vivências, as experiências que eles têm vivenciado. Então pessoas que estão realmente nas trincheiras dos desafios, do aprendizado, vida na vida, isso é muito importante. Vamos convidar então agora nosso pastor Jonas. Vou convidá-lo aqui, vamos procurar o pastor Jonas aqui, pastor Pina. Jonas Xavier Pina. A live está cheia, hein? Vários nomes aqui, uma lista gigantesca, que bom. Vai compartilhando, manda um aviãozinho, convide outras pessoas. Vai chamando outras pessoas para participar desse momento, dessa live aqui, que a gente compartilha a palavra. Vou convidar também o pastor pastor Clademir. E agora nosso pastor Clademir, nosso pastor também, nosso querido pastor Davidson. Pastor Davidson de Freitas. Quem está conosco aqui? Pastor Clademir, maravilha? Tudo bem, gente? Maravilha, que bom. Prazer estar com vocês aí. Prazer estar contigo, pastor. Participando dessa live. Maravilha, pastor. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Chamaram agora o pastor Pina. Pastor Pina está aqui. O pastor Jonas Xavier. Mais um momento, queridos e queridas. Nosso pastor David está entrando também agora. Pastor Davidson já está aí? Eu acho que o pastor David falou que caiu aí. Caiu a conexão dele? Ele escreveu aí no chat. Tá. Maravilha. Pastor Davidson, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, Davidson. Tamo junto aí, meu amigo. Agora só falta o nosso queridão, pastor Jonas. Chamá-lo mais uma vez aqui.
Ele escreveu que está aguardando ali o convite. É, tá. Peguei o número dele aqui. Agora vai. Pastor Pina, está conseguindo? Eu fiz o convite para ele. Eu vou Aqui mostra o aproveitar para pastor Pina. saudar alguns irmãos que estão colocando aí, né? Estão me cumprimentando aí no chat. E Irmão Luiz Ricardo, tem a irmã Eliane, a irmã Juranice, a irmã Lília Carvalho. Bom, tem algumas ovelhas aí participando do chat. Ah, maravilha. temos também o pastor Efraim Sostres de Porto Rico participando conosco também aí. Entrou, que bom. Uma live internacional. É, Ótimo. Logo, logo, top das galáxias essa live aqui, hein? tá aí, tem um jovem participando aí, o Diego Mota. Legal, Diego. Bom ter você com a gente aí também. Pastor Pina, está conseguindo, pastor? Vão compartilhando, mandando um aviãozinho, convidando mais pessoas. Estou vendo mais uma ovelha aí, irmão Selmo. O Selmo também deve estar participando. Se ele está participando da programação, a esposa dele também está junto ali, a irmã Maria José. Turma boa. A pessoal da PIB Jacarepaguá e da PIB do Paraíso já se faz presente aí. Legal. Maravilha, irmãos da PIB, Heliópolis, Jacarepaguá, Então da aí, então aí. CIB. Aí, ela está aí. Temos também irmãos da PIBAC, igreja, Primeira Igreja Batista em Coab 1, onde eu faço parte aí com o pastor Sandro, pastor Rodrigo, pastor Caio, pastor Cícero. Estamos bem acompanhados hoje, pastores. Pastor Clademir e Davidson. Pastor Que bom. Pina não conseguiu ainda, pastor Pina. Mais um momento, irmãos, estamos aqui vendo o pastor Pina fazer parte aqui do nosso bate-papo. Pastores, estão conseguindo visualizar o pastor Pina aí? Pastor Não, David? Não, né? não estou conseguindo. Nossa live está cheia, graças a Deus, hein? É. Isso agora vai. Pastor Pina está por aí? Fiz o convite agora para o pastor, mas ele não conseguiu entrar aqui ainda, hein? Eu realmente não percebi ele entrando na live.
Não vi ele comentou aqui. Ele fez comentário aqui, aí, pastor Claudemir? Não, não, eu não. O Davidson falou que ele tinha feito um comentário, mas eu não vi. Eu fiz o convite para ele. Só um pouquinho mais de paciência, irmãos e irmãs. Pastor Pina vai entrar daqui a pouco. Ele está colocando aí, ó, aguardando. Ele colocou, estou aguardando também. Falou alguma coisa aqui, Pina 89. Eu fiz o convite para ele, mas ele não entrou ainda. Enquanto isso, cumprimentar a irmã Lindalva, lá da PIB em Heliópolis, que entrou aí, outros irmãos da PIB em Heliópolis. Só um detalhe, pastor Pina, tirar uma dúvida. O senhor está seguindo o Instagram da EQBB, né, pastor? Porque está mostrando o convite, eu clico, só que ele não entra. Talvez ele tenha que seguir o canal, o Instagram. Mais uma vez, fiz o convite aqui. Se ele não estiver seguindo, precisa seguir para poder ele conseguir. Isso. Pastor Pina, uma gentileza, o senhor está seguindo o canal, seguindo o Instagram do EQBB? Porque se o senhor não estiver seguindo, o senhor não consegue entrar. Eu fiz o convite aqui, o senhor aparece. Aqui está entrando e caindo, ele falou. Ele falou que, pelo que eu entendi, ele é seguidor do canal, mas está entrando e caindo. Ele botou, seria bom vocês irem, eu acho que dando continuidade, eu acho que era isso que ele ia falar. Vou tentar mais uma vez, a gente vai seguir, aí o pastor Pina vai entrar, vai fazer parte também do nosso bate-papo. Realmente, o pastor Pina não está conseguindo entrar. Eu fiz o convite para ele. Pina 689, mas mesmo assim o pastor não está conseguindo entrar. Vamos lá, então. Daqui a pouco o pastor Pina entra conosco. E mais uma vez, obrigado, pastor Claudemir, pela presença aqui. Pastor Davidson também, muito obrigado. Gratidão pela vida de vocês e por vocês estarem aqui conosco. Pastor também, pastor Jonas Pina, que daqui a pouco vai estar conosco. E gente boa de Deus, que bom que vocês estão aqui, irmãos e irmãs, educadores que amam a palavra de Deus e o Deus da palavra. Nós temos um privilégio de ter o livro e falar com o autor do livro, bater o papo com o autor do livro e de pessoas que na jornada, como o pastor Claudemir, o pastor Davidson e o pastor que daqui a pouco, Jonas, tem vivenciado e compartilhado, e outros irmãos e irmãs aqui, pastores e pastoras também, que fazem parte, educadores, educadoras, professores e professoras, que realmente estão aí replicando o ministério do nosso Mestre Jesus, que é o ensino. E o nosso tema de hoje, irmãos e irmãs, é vivências e o impacto da educação cristã nas igrejas. Mas eu queria fazer uma apresentação breve aqui. Pastor Pina, que daqui a pouco está conosco, ele é pastor da igreja Cibes, Segunda Igreja Batista do Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Ele é psicólogo, pastor há 35 anos, sempre trabalhou com educação cristã, foi presidente da Convenção do Sul Mato Grossense por 2 anos, por 2 mandatos, e é apoiador e incentivador do Ministério de Educação Cristã. Temos também conosco aqui o pastor Davidson Freitas, lá do Rio de Janeiro. Continua lindo o Rio aí, pastor? Continua lindo. Maravilha. Da PIB Heliópolis, presidente da Agência Social de Talentos, uma ONG que oferece capacitação profissional para jovens e adultos de comunidades carentes no Rio e abre portas para a inclusão no mercado de trabalho. Olha, educação habilitando jovens adultos para o trabalho. Membro da equipe da Associação Evangelística Billy Graham para a América Latina e diretor-geral
da Convenção Batista Carioca. E conosco também está nosso pastor Clademir, pastor da PIB de Jacarepaguá, formado pelo Instituto Haggai em liderança avançada desde 2011. E mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Então temos aqui um time de peso, de vivência. E que maravilha, pastores, que uma coisa importante, quero começar agora, esse nosso segundo bloco, queria começar com o pastor Clademir, e depois, na sequência, o pastor Davidson. Qual a importância da educação cristã para a igreja local hoje, na experiência que o Senhor tem vivenciado hoje? Pastor Clademir. Bom, a gente precisa entender a educação, né, cristã dentro de uma realidade de um país que a educação ela tem cada vez mais sido associada à ideologia. Felizmente, a nossa educação nacional, cada vez mais, ela se distancia do saber para ser uma linha ideológica. E a educação cristã hoje, então, é extremamente importante dentro desse contexto que nós vivemos no país. Há uma necessidade urgente de a gente realmente apresentar para essa sociedade os nossos valores, os valores daquilo que nós acreditamos baseados na palavra de Deus. Porque nenhuma educação ela é gerada, ela é produzida, melhor dizendo, se não for através de uma cosmovisão. Seja ela qual for, seja uma educação institucional, seja uma educação de cunho religioso, ela sempre vai ter uma lente da sua cosmovisão, que é a visão que aquele grupo tem de mundo, a maneira como eles enxergam o mundo. E é exatamente dessa forma que a gente tem visto acontecendo. As pessoas hoje, seja num colégio secular, né, uma direção, por exemplo, de uma instituição de ensino pública, ela está cheia da cosmovisão daquele grupo. E eles estão colocando isso em prática cada vez mais. Né? E com isso a gente tem as nossas escolas hoje totalmente influenciadas. A grande questão é que as nossas escolas convencionais, né, de declaração convencional, com seus pensamentos que sempre nortearam a nossa sociedade, elas têm diminuído a sua relevância, né? Têm diminuído a sua ação. Então hoje a educação cristã ela é fundamental, até mesmo para ocupar esse espaço que cada vez está sendo menor. Então, quando a gente pensa em educação cristã dentro do ponto de vista da igreja local, ela precisa voltar a ser a protagonista. As igrejas evangélicas, principalmente batistas, elas eram conhecidas primeiro pela a formação educacional. Primeiro se montava uma escola bíblica, para depois que aquela igreja fosse instituída igreja. Primeiro se montava o grupo de missionários, né? O grupo das organizações missionárias. É muito comum, por exemplo, a PIB de Jacarepaguá, ela tem primeiro a organização de mulheres, foi fundada primeiro, que é uma organização missionária que tem como cunho estudar o trabalho de missões e fomentar o trabalho de missões e estudar esse trabalho antes de ser ordenada igreja, antes de ser montada a igreja. Então, é muito comum a gente primeiro ter dentro da igreja, a congregação já tem a escola bíblica, já tem o estudo ali. E sempre foi, dentro da igreja batista, principalmente, a base, o sustentáculo, o estudo da palavra. E a gente tem percebido que isso tem sido colocado um pouco de lado. E aí a gente vê uma sociedade cada vez mais com a sua cosmovisão longe dos preceitos bíblicos, colocando as suas ideologias. E a gente tem se, na verdade, recuado, onde a gente precisa, na minha visão, avançar cada vez mais. Então hoje eu acho que a educação cristã é fundamental para essa realidade que a gente vive hoje de país, né? Há uma importância urgente da educação cristã na igreja local para que ela volte a ser protagonista dentro dessa realidade de educação no nosso bairro, onde a igreja está localizada, na nossa cidade, mais do que ser relevante para a nossa comunidade de fé, que às vezes na comunidade de fé é muito forte, mas o que isso representa para o bairro? Quem tem dúvidas
no seu coração em relação à convicção de fé, de espiritualidade, de dúvidas em relação aos ensinamentos bíblicos, eles vão procurar aonde? Quando esses questionamentos vêm. Onde se fala diferente do que a Bíblia fala, eu vejo isso acontecendo muito. Então a igreja precisa ser esse protagonista, voltar a essa realidade de ser relevante com a nossa cosmovisão, cheia dos preceitos bíblicos, da visão cristocêntrica que a gente recebeu desde a fundação dos nossos missionários americanos, nossos irmãos missionários americanos que trouxeram para nós, e a gente caminhou muito bem, tem caminhado até agora, mas parece que a gente recuou um pouco, e a gente precisa voltar a ter esse movimento. Pelo menos é isso que eu penso. Eu queria deixar essa palavra logo de início. É nesse contexto que a importância da educação cristã para desenvolver, no contexto da igreja local, um projeto pedagógico de desenvolvimento, de aprofundamento do estudo bíblico, do desenvolvimento e capacitação de lideranças, a fim de que a igreja possa, sim, produzir, no seio da sua comunidade, as respostas que a sociedade está buscando, né? Então, não se pode negligenciar a educação cristã, ao contrário, ela precisa, como o pastor Clademir disse, ocupar aí esse protagonismo e estar ali desenvolvendo esse projeto pedagógico de desenvolvimento de todas as faixas etárias dentro da igreja, a fim de que os crentes estejam preparados para apresentar à sociedade a razão da sua fé, né? Então, com uma educação cristã fundamentada, preparada, estrategicamente desenvolvida, com uma intencionalidade de preparar cada membro da igreja para compartilhar a sua fé e influenciar a sociedade com a sua forma de viver, né? Pastor, muito bom. Você tem o ensino como fundamento, esse protagonismo, né, para levar adiante o ensino. Muito bom. Exatamente. Queria acrescentar, dentro dessa visão que a gente tem visto hoje, principalmente ideológica da educação no país, né, que vem desde os políticos que determinam as diretrizes educacionais do país, né, eles vêm cheios de uma ideologia, de uma cosmovisão. E essa cosmovisão e essa ideologia determina, por exemplo, o corpo docente. Quais são os professores que nós queremos? Ela determina o currículo, o que vai ter nas escolas. Ela determina o método. Qual é o método que nós vamos usar? Outra coisa que eles determinam a avaliação. Como é que vai ser avaliado? Ah, não. Adquiriu algum conhecimento, passa para frente. Mas eu lembro que algum tempo atrás a nota vermelha era vermelha. A nota azul era nota azul. Agora é só uma observação. Pode ser o que você quiser que seja. E às vezes as nossas realidades eclesiásticas, as nossas igrejas, a nossa comunidade de fé, ela não consegue realmente interagir com essa realidade de educação social, porque a gente também está rotulado dentro desse ambiente. Ah, não, vocês são crentes, vocês são evangélicos, então o seu pensamento é assim, bom, a gente não tem espaço para vocês aqui. O interessante é que a igreja sempre teve esse espaço, que diga as escolas batistas espalhadas pelo país. Muitas pessoas, eu estudei no Colégio Batista. Então a educação cristã, ela realmente partia da igreja, ela vinha, a igreja era protagonista e ela influenciava o bairro, ela influenciava uma geração. As pessoas que estudavam no Colégio Batista não eram crentes, não eram de confissão cristã, evangélica, mas estavam ali estudando e recebendo, participavam de tudo que a gente desenvolvia ali no conhecimento, no saber, mas também no nosso pensamento em relação ao mundo e quais são os padrões que o mundo equilibrado, um mundo de valores precisava caminhar. A gente está perdido isso. E aí a gente percebe que hoje, quando a gente anda nas ruas, vale tudo. Assim, não tem muito um padrão. A falta de respeito dentro das escolas é uma coisa absurda. Mas por quê? Porque recuaram nos valores. Hoje é uma questão só de interpretação. O seu saber não significa que é o saber de todo mundo. Então, a gente tem perdido um pouco esse espaço. E a ideia é exatamente, quando a gente cria isso dentro da igreja, a gente coloca isso para fora. Os nossos alunos da escola bíblica dominical, eles são alunos das escolas seculares, eles são alunos das escolas públicas. E qual é a base
que eles vão para esses lugares. Eles acabam não tendo muita firmeza, eles acabam sendo engolidos pelo movimento. E a ideia da educação cristã dentro da igreja é preparar exatamente essas pessoas para essa realidade. Então, por isso é muito importante a gente não abrir mão hoje da educação dentro das nossas igrejas. Que seja esse explodir de dentro para fora, mas atrair ao mesmo tempo de fora para dentro. Pastor, dentro disso, já se foi falado sobre os P's da influência, né? Os pais, professores, padres e pastores. No caso de pastores, né? Dentro desses 3 P's, né? Pais, professores, pastores. Como tem sido a jornada dos senhores, como pastores, essa parceria com os educadores? Ou seja, aquilo que os pastores pregam aos domingos, lógico, orientado por Deus, como isso reverbera nas classes, nos projetos paralelos que os pastores têm? Como tem sido a parceria? Os pastores poderiam compartilhar? Vou perguntar ao pastor Davidson, né, como tem sido essa parceria, depois, na sequência, o pastor Claudemir. Na verdade, pastores e educadores trabalham em conjunto, não é? Em todo um projeto de preparação da igreja, na intencionalidade da evangelização, do discipulado, da formação de liderança. Então, é uma parceria onde, sim, o que é pregado no púlpito reverbera nos pequenos grupos, reverbera nos encontros de discipulado, e na verdade, é toda uma estratégia, um trabalho conjunto de intencionalidade, de visão, de estratégia de desenvolvimento e capacitação dos membros da igreja. Como o contexto bem desenhado pelo pastor Claudemir, a sociedade está perdida e nós somos a referência. E nós precisamos preparar. Então, é um trabalho conjunto, é o dia a dia, é o caminhar junto, é o sonhar junto, é o entender as necessidades da comunidade de fé, as necessidades da sociedade onde a igreja está inserida, e educador e pastor trabalhando juntos para, então, preparar essas respostas, capacitar as pessoas. E então é um trabalho de uma conexão, né? de uma cumplicidade, de uma parceria no dia a dia mesmo ali, porque a gente vive numa sociedade dinâmica. Então, a resposta que eu produzi hoje, amanhã, surge uma nova, né? Surge uma nova demanda na sociedade. Então, pastor e educador atentos à dinâmica da sociedade e trocando informações e então sonhando e desenhando juntos para que a igreja esteja preparada, líderes sejam capacitados e assim então a igreja possa exercer a sua influência cada vez de maneira mais contundente nessa sociedade. Maravilha, pastor. Pastor Claudemir? Exatamente esse o pensamento que o David está compartilhando. A gente trabalha em engajamento, né? Ministro de educação religiosa, né? O educador religioso e o pastor, eles trabalham enganjados em colocar em prática a visão e a missão da igreja. É colocar em prática Mateus 28, verso 18 a 20. Entender o verso 19, de ir por todo mundo e fazer discípulos. E esse ir por todo mundo e fazer discípulos, a ideia do discípulo é aquele que foi ensinado. Então, o pastor não é o único que tem a missão de fazer o discípulo, isso é uma missão da igreja. É fazer aqueles que são ensináveis, é ensinar a essas pessoas. Façam os ensináveis, façam os discípulos, aqueles que aprendem sobre Jesus, que aprendem de Jesus. Então, essa é a missão da igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações, né? Ensinando-os a guardar. E quando entra a ideia do ensinando a guardar, né, é que entra o papel da educação, o papel daquele de caminhar junto, de estar orientando, de estar fazendo como Filipe fez com Eutíope. Entendes tu que leis? Então, não tem ninguém que me ensine, eu estou lendo aqui, sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu estou lendo aqui, não tem ninguém que me ensine. Então, o papel do educador, né, é exatamente
caminhar com a igreja nesse sentido, desenvolver a sua visão, desenvolver a sua missão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando todas as coisas que o Senhor nos ordenou. E eu tenho plena convicção que a UECBB, ela tem essa missão e ela tem dentro do seu grupo de educadores esse anseio de desenvolver isso na nossa realidade educacional do país, né? No Brasil Batista, de uma forma mais específica. E tendo em vista tudo que elas têm, tudo que essa ordem tem feito, né, os seus educadores, a formação de cada um, né, é um trabalho conjunto de engajamento para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na Terra. E aí, nesse dia, se compartilhar dessa parceria, quando o pastor e educador trabalham no desenvolvimento de um plano de educação cristã para a igreja, né? A fim de que haja realmente, como eu disse, essa intencionalidade. Então, há um plano, há um projeto. Então, trabalham juntos, pastor, educador, e aí sim, os professores da Escola Bíblica Dominical, os discipuladores, todos numa mesma linha, para que então haja uma unidade em tudo que se ensina, haja uma intencionalidade, haja uma sequência lógica para que então todos estejam preparados, né? E isso é construído no dia a dia, porque a gente faz um plano, mas as coisas, as circunstâncias vão mudando e a gente precisa ir ajustando, né, em pleno voo, para que a coisa continue aí atendendo às demandas que nos são apresentadas. Pastores, a gente percebe hoje também que há um trânsito religioso muito grande. Pessoas de outras denominações, além dos não cristãos que entram em nossas igrejas, há aquele trânsito religioso muito grande, pessoas que têm uma vivência de aprendizado. Hoje, até o modo, né? Hoje a gente vai no YouTube, o YouTube é o tutorial hoje. Qualquer dúvida, vamos no YouTube, né? Hoje a informação na velocidade da luz. E a pergunta que eu tenho aqui é essa. A discussão sobre a diferença entre igrejas que possuem educadores cristãos ativos e as que não têm, destacando os benefícios dessa estrutura. Os pastores já prezam, ficou bem claro aqui, da importância até pela biografia, a atuação dos pastores. E qual o impacto da presença de um educador na vida da igreja, considerando hoje esse trânsito religioso, a pessoa tem um formato, uma cosmovisão, como o pastor Claudemir falou, ou seja, a pessoa vem já com um pacotão de vivências. Então a pergunta é, qual o impacto da presença desse educador e educadora cristãos na vida da igreja, no exemplo que os pastores vivenciam hoje? Um dos principais impactos é exatamente você ter uma estratégia desenvolvida e você ser proativo e não reativo na educação cristã no seio da igreja. Exatamente porque você recebe pessoas com histórias e com informações acumuladas ao longo da sua vida e elas chegam ali sedentas e carecem realmente desse processo de se moldar a palavra de Deus, né? Então, quando você tem o educador ali atuando, existe esse preparo, essa proatividade, né? Então, nós não podemos ser apenas reativos. Nós precisamos observar toda a dinâmica da sociedade e antecipar necessidades de respostas, né? E, então, de adequar, de trazer, no caso de igrejas batistas, nós recebemos, pastor Claudemir também, pessoas que vêm de várias denominações à busca porque as igrejas batistas são reconhecidamente com um pouco mais de profundidade bíblica no seu estudo, valorizam a educação cristã como um todo, e essas pessoas chegam cheias de conceitos soltos, e aí a gente tem aquela oportunidade, quando há uma educação cristã, quando há todo um projeto pedagógico para a igreja, a oportunidade de ir ensinando, com toda a base bíblica que nós temos, as verdades bíblicas e refutando aquilo que vem ali misturado com a educação cristã. Então, esse é um grande impacto. A possibilidade da igreja ser proativa e já estar preparada para, então, receber essas pessoas e dar a elas um fundamento bíblico. Então, isso é um primordial impacto da presença de um educador cristão no seio da igreja. Pastor Claudemir? Então,
o papel do educador, né? A gente, em nossas igrejas, nós temos um grupo, um leque grande de educador, né? O púlpito educa. Então, o púlpito já é um educador, né? A música educa. Então, tem irmãs que não sabiam nem ler nem escrever, mas sabiam memorizar não só os versículos bíblicos, mas as canções com teologia bíblica. A música educa, a salinha das crianças educa, né? A escola bíblica dominical educa. Agora, o papel específico de uma pessoa que para pensar isso, eu posso falar que é algo que eu tenho experimentado de uma forma diferente aqui na PIB de Jacarepaguá. Eu, durante 19 anos, pastorei a PIB do Paraíso. Eu tive pessoas ali fantásticas que me ajudaram. Tive uma irmã que foi formada em educação religiosa, não chegou a assumir o papel da educadora da igreja, a irmã Alba Valéria, mas quando fazia o seminário, ela me ajudou nessa área. Depois eu tive a irmã Terezinha, que era uma apaixonada pela educação na igreja, que também ajudou nessa área. Depois eu tive a irmã Rosemary, que também é uma pessoa apaixonada pela educação e sempre me auxiliou ali. No período da pandemia, foi o período mais crítico para a educação dentro da nossa realidade de igreja, porque por causa do afastamento, foi quando eu praticamente conseguimos ali criar uma estrutura melhor. Ou melhor, uma estrutura que pudesse, apesar da dificuldade, dar um direcionamento para a nossa igreja. E isso conduziu depois que até os meus últimos dias, ali, os últimos meses ali na PIB do Paraíso, que foi até esse ano, a gente tinha uma escola bíblica dominical pulsante, um grupo grande de irmãos participando, e uma perspectiva até mesmo de um crescimento, de um desenvolvimento ainda maior. Aí eu vim para a realidade de Jacarepaguá, onde já tem uma ministra de educação aqui há 20 anos, né, mais de 20 anos. Acho que a irmã Márcia está aqui uns 23 anos, 22 anos aproximadamente. Se ela estiver aí no chat, ela pode dizer o tempo que ela está aqui, porque eu às vezes esqueço. E a irmã Márcia Companiche, ela é uma sumidade, né? Ela é uma pessoa que tem, né, acho que até por isso que ela é a presidente da OFPB, né? E ela é uma pessoa de uma capacidade muito grande. E é impressionante como a visão do educador auxilia o nosso ministério, facilita, porque quando você compartilha uma ideia, uma visão, parece que, eu não sei se porque já leu, ou porque já teve outra experiência, ou já ouviu de alguém, parece que ela vai logo mais na frente e já fala assim, pastor, tem isso aqui, tem... Ela bota um monte de coisa na mesa, aí você fala, bom, o que a gente vai escolher aqui? Né? Eu falo assim, eu estou pensando, exemplo, né? Estou pensando em comer isso aqui. Pastor, o cardápio é esse, escolha. Aí eu falei, uau, então, o teu educador na igreja é ter essa facilidade. Então, eu tenho tido uma experiência assim, fantástica aqui na igreja. Às vezes eu penso que a irmã Márcia é mais do que uma educadora religiosa. Assim. Ela que para mim é mais uma administradora ministerial, né? Uma gerente ministerial. Porque ela acaba, assim, todos os comitês e todos os líderes acabam, de alguma forma, veio consultar comigo, mas também pergunta a ela, o que a irmã acha disso aqui? E mesmo que a pessoa não pergunte, eu pergunto. Né? Irmã Márcia, o que a irmã acha disso aqui? Então, ter um educador, né, uma pessoa que realmente olha para a igreja de uma perspectiva do ensino, da minha visão hoje aqui na PIB Jacarepaguá, é fundamental. Realmente tem sido uma experiência assim, maravilhosa ter uma pessoa do lado que pense, que ajude a gente a pensar. Então, eu creio que a PIB Jacarepaguá não fica mais sem uma ministra de educação. Amém. E eu espero que seja mais por bom tempo. E outras igrejas também, né? Porque o educador ele traz uma visão holística, né, para a gente, nos ajuda muito a ampliar
a visão que o pastor tem do ministério, das ações, do desejo, do que ele tem para fazer com a igreja, e o educador ele amplia, dá uma visão mais holística, e isso é muito importante para a gente, né? Então, ele tem pouquíssimo tempo que tem educadora cristã na igreja e já tem percebido a diferença que isso faz e como isso tem me ajudado a crescer como pastor também no ministério, ampliando a visão e tendo essa intencionalidade, essa estratégia de educação para a igreja. Ótimo. Pastor, mostrar uma coisa muito importante, são várias pessoas que participam também, vemos que é um trabalho, é um organismo de aprendizagem. O pastor Claudemir, o pastor Davidson também apresentou, pessoas, irmãos e irmãs na vivência. Uma informação rápida, o pastor Pina, infelizmente, o pastor Jonas, por problemas técnicos, infelizmente, não pôde participar do nosso bate-papo aqui. Uhum. Então, pastor Pina, mais uma vez, gratidão, Deus abençoe. E pegando o exemplo do pastor Pina, 35 anos de jornada, desde o século passado, ensinando, né, compartilhando. Queria ver dos pastores, pastor Claudemir, pastor Davidson, essas gerações, o pastor Pina, por exemplo, 35 anos de aprendizado, e hoje, o formato de aprendizado, hoje, a geração mais TikTok, a rapidez, a velocidade da luz. Quais dicas ou recomendações o senhor daria dessa, pensando também hoje, a pirâmide etária, né? Hoje saiu algumas pesquisas que teremos mais avós do que netos, ou seja, teremos um país com mais idosos. Então, essa geração que vivenciou, na opinião ou na vivência dos senhores, como poderíamos fazer podemos dizer assim, essa parceria, essa união dessa geração do pastor Pina, 37 anos aí, pastor. 37 anos de ministério, onde teremos mais avós do que netos, com os nossos jovens. Eu tenho, por exemplo, 3 filhos. Eu tenho 2 adolescentes, né, uma adulta já e 2. Como unir ou tentar juntar esses 2 mundos, essas 2 realidades, na opinião dos senhores? Esse hoje, eu entendo, é um grande desafio, mas é um desafio necessário nessa integração geracional, porque existem até alguns países que hoje estão abolindo o que é digital e levando de novo as crianças a escreverem no livro, a fazerem ali, a terem de novo esse contato com o livro impresso e com o material impresso de estudo, né? Porque a geração TikTok, o YouTube e tudo mais, ela recebe uma quantidade muito grande de informações, mas com uma superficialidade que acaba não gerando ali um alicerce. E a gente tem a geração que acostumou a pesquisar, a construir um alicerce ali. E então, esse é o desafio de conectar essas gerações para que a gente tenha sim, uma abrangência, uma boa quantidade de informação fluindo, mas com qualidade, com profundidade. E isso é o que a educação cristã dentro da igreja precisa fazer, né? E trazer e atrair, tornar todo o aprendizado atraente para a criança, para o adolescente, para o jovem, com uma dinâmica, mas sem abrir mão do conteúdo, da profundidade que precisa ter ali, para que a gente, então, tenha uma qualidade no que se transmite, em como se prepara, né? Agora, realmente 37 anos de ministério, eu tenho 20, a academia um pouco mais, eu sou o mais novo aqui, em termos de ministério, né? Quantidade de ministério, mas... Não. E aí a gente vai vendo esses desafios, né, que a gente tem de trazer essas gerações para estarem juntas, compartilhando experiências, e o avô aprendendo um pouco mais do digital e o neto aprendendo um pouco mais do analógico, para ter um pouco mais de profundidade de experiência aí, e não se satisfazer com os vídeos do TikTok, que é muita informação, mas pouca profundidade. Pastor Claudemir? Só para dar uma ressalva aqui, o David, você é mais velho, tá, irmão? Você tem mais tempo de... Eu estou completando agora 20, hein?
Eu estou completando esse ano 20 anos de ministério. Você saiu do seminário antes de mim, cara. A gente foi contemporâneo do seminário. Isso, Interessante que eu e Davis temos uma história, tanto na empresa, na Xerox do Brasil, porque ele trabalhou na Xerox e eu também. também. E no mesmo período a gente fez o seminário. Ele chegava com a pastinha dele vindo de uma filial e eu chegava com a minha pastinha vindo de outra filial. Exatamente. Negócio que ele é mais inteligente do que eu, estudou mais tempo do que eu, então ele saiu antes. Ele conseguiu já matar um monte de matéria no seminário e logo se formou e logo foi pastorear. Amém. Irmãos, esse é um desafio. É o desafio da comunicação. Para mim, é o desafio de você se fazer entender por um grupo de mais de 60, por um grupo de menos de 60, por um grupo de 20 anos, né, por um grupo de menos 30, por um grupo de 12 anos, gente que já olha para você e falando assim, cara, você tem que falar alguma coisa que me chame a minha atenção, que me faça aprender e saber o que você vai falar depois. É o desafio. Comunicar hoje nesse mundo high-tech, um mundo totalmente digital, e é um equívoco achar que os senhorinhos e as senhorinhas não são high-tech. Todos eles têm WhatsApp, mandam mensagem melhor do que ninguém. Eu recebo um monte de mensagem deles. Eles estão mais antenados do que muita gente pensa. Mas, realmente, a metodologia mudou. A informação, a comunicação chega diferente. Isso gera uma crise na mídia. A mídia está em crise porque as pessoas não a ouvem mais. As pessoas ouvem agora os influencers. Elas não ouvem mais o Jornal Nacional, elas não ouvem mais o Jornal do Meio-Dia. Ela quer saber o que o influencer pensa sobre aquele assunto. Quando ela quer comprar um produto, ela não confia mais no comercial. Ela quer saber o que as pessoas estão falando daquele produto. O grande problema é que a gente olha que a comunicação no mundo mudou, mas a gente quer continuar comunicando como a gente comunicava em 1970. Não comunicamos da mesma forma, as coisas mudaram. E quando a gente começa a perceber isso e a gente consegue ter um equilíbrio na hora de comunicar e de fazer as pessoas entenderem, a gente começa a estreitar esse distanciamento que se cria geracional. A gente começa a trazer as gerações para perto. Hoje, a realidade de Jacarepaguá, eu estou aqui há um ano, né? Fez um ano agora, no dia 25 de setembro, recebi uma igreja de um educador. Pastor Elias Werneck é um homem de Deus, é uma pessoa fantástica, um grande educador. Eu até falei para ele, falei assim, pastor, substituir o senhor é um desafio, né? Porque, cadeira, eu não chego, não dá nem para amarrar tua sandália, pastor, de tanta bagagem que o irmão tem, de tanta experiência que o irmão tem. E eu não sou nem louco de tentar, de alguma forma, substituir a relevância dele aqui na PIB Jacarepaguá. Muito pelo contrário, eu vejo e tento, tudo que ele deixou aqui, eu tento sugar o máximo que eu posso, porque ele é uma pessoa diferenciada, um grande educador. E isso fez com que a igreja de Jacarepaguá ela fosse muito criteriosa. As pessoas são criteriosas. A igreja é muito detalhista, ela percebe, ela é muito antenada em tudo. E isso, claro, é reflexo do ministério anterior. E exatamente dentro dessa força que a PIB Jacarepaguá tem, é que eu chego para tentar, talvez, estreitar essa comunicação, onde o educador, ou melhor, onde aquele experiente consegue sentar na mesa com aquele novo que está chegando e conseguir dialogar, e conseguir conversar, e conseguir falar assim, olha, nós estamos aqui na mesma intenção, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, e nós vamos chegar aqui a ter esse ambiente equilibrado onde todos nós possamos conviver bem. Então, hoje, fazer uma educação para essas gerações que estão dentro das nossas igrejas, onde o grupo, né, dos 60 a mais tem crescido cada dia mais, né, e o grupo de jovens, né, e às vezes as crianças, tem menos criança agora nas igrejas. Antigamente as pessoas tinham 3, 5, 4 filhos, né, 6 filhos, 8 filhos. Hoje em dia não tem um. Tem um filho e um cachorro. É assim hoje em dia. O negócio está complicado, né? Só eu que sou eu e o David somos fora da curva nesse sentido, né? Nós
Temos aumentamos o patamar do negócio. Mas a grande realidade é que a faixa etária das nossas igrejas, elas têm realmente esse distanciamento. E o papel do educador é estreitar a comunicação e alinhar para todos, onde o ancião consegue entender, onde aquele pai, né, aquele adulto ali entre os seus 50, 40, 60 anos, ele consiga entender, aquilo faça, né, muito sentido, traga empolgação, traga entendimento, e aquele jovem que está chegando, que está tentando ainda montar a sua cosmovisão, está tentando montar o seu entendimento de mundo, ele consiga interagir e absorver tudo que aquele mais experiente absorveu ao longo da vida. Então, eu acredito que o nosso papel como educador, como pastor, né, é facilitar a comunicação para que essas faixas etárias se estreitem. O Mark Dever, ele fala que uma igreja saudável é uma igreja onde o jovem ama o hino, aprende a amar os hinos do cantor, e o idoso ama os cânticos. Então, então as gerações elas se aproximam, né? Então, esse hiato ele é diminuído, e é o papel do educador, juntamente com o pastor, de eliminar esses hiatos entre gerações. Maravilha. E a prova disso, nossa própria live. Estamos com 50 participantes aqui, e temos aqui os mais velhos, 60 a mais, os mais jovens, os mais idosos, aqueles que têm, até brinco, que tem um RG com numeral romano, estão com a gente aqui participando. Mas isso é interessante, como os pastores colocaram, né? E estamos chegando nos nossos momentos finais aqui. Nosso pastor Pina também contribuiu, não pôde participar diretamente, mas a vida dele com certeza tem reverberado no ministério e aqui também junto. Pensando agora, pastor, nesses momentos finais aqui, vendo que os pastores participam, ou seja, vida, na realidade, não é teoria, mas na vivência. Quais são as palavras finais, as considerações finais de cada pastor sobre esse momento que todos estão participando aqui? Como poderíamos, desde um pai em casa, compartilhando a palavra com o filho, poderia, nas suas palavras finais, poderia compartilhar em família, compartilhar com as pessoas de fora, tendo esse ministério que o próprio Jesus vivenciou, né? De ensinar a palavra, de vivenciar a palavra. É importante, Val, que você diz, porque por mais que a igreja se esforce com um projeto de educação cristã, a educação cristã dos filhos é a responsabilidade dos pais no dia a dia, não é? E essa educação ela flui a partir de um diálogo sábio, paciente, bíblico, né? Onde pais abrem espaço então para um diálogo com os filhos, porque o discipulado é esse caminhar, como você disse, vida na vida. Não é? Então, o maior discipulador do seu filho é você, pai, é você, mãe, porque o seu filho observa no seio do seu lar a coerência entre o seu discurso e a sua prática. E se não houver coerência entre discurso e prática, a criança ela fica confusa. Meu pai e minha mãe falam uma coisa, mas vive outra. E então, às vezes os pais acham que as crianças muito pequeninas, muito tenras, elas não têm uma capacidade de aprender num diálogo, né? E não é verdade. Então, esse diálogo tem que se estabelecer desde sempre em casa com os filhos. Da mesma forma, na igreja. Nós recebemos pessoas que vêm com histórias de vidas e com aprendizados diferentes ali, e é importante ter um diálogo que seja respeitoso, seja firme, que seja bíblico, não é ali, mas que se abra espaço, então, para que sejam apresentadas todas as dúvidas, né? E a mesma coisa entre pastor e educador, diálogo. A parceria vem dessa comunicação clara, transparente, o compartilhar de sonhos, de desejos, o compartilhar de percepções, né, que o educador tem, que o pastor tem, para que então juntos um programa de educação seja desenvolvido e seja efetivo no seio da igreja. Então, o diálogo ele é uma chave muito importante em todos os níveis
dessa educação, desde o lar até a igreja, né? E que nós, como líderes, pastores, educadores, professores que estão aqui, sejamos aqueles que estimulamos o diálogo, estimulamos essa troca de experiências e de informações para que o povo esteja cada vez melhor preparado para apresentar a razão da sua fé diante dessa sociedade que nos pressiona o tempo inteiro e tenta ridicularizar a nossa fé, mas nós estamos preparados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo para viver assim. Ah, é exatamente o meu pensamento, igual o pastor Davis. A educação, ela vem pelo exemplo, né? E não adianta você, quando o gesto fala, Tira isso aí. tá entendendo? O gesto fala. Foi bem intencional mesmo. Assim, Foi bem intencional, porque eu sabia que Davidson ia questionar. Né? Flamenguista é fogo. Mas foi bem intencional. É um pouco de provocação. Mas por que isso? Porque se os meus filhos, né, observam a maneira como eu vibro em relação ao time de futebol, e eles acabam me seguindo por isso, por que não da mesma forma em relação ao evangelho? exatamente. Tem alguns pais que têm uma alegria muito grande de ver os filhos todos vestidos a mesma camisa e indo para o Maracanã. Mas eles vão para o Maracanã juntos, mas não vão para a igreja juntos. Isso é uma reflexão para a gente. Porque, às vezes, a gente é muito bom no discurso, mas não é tão bom assim no exemplo. Quando eu estava vindo aqui para ver Jacarepaguá, me perguntaram, pastor, como fizeram uma sabatina comigo aqui, e uma das perguntas era, como é que o senhor consegue ter os seus filhos? Eu tenho 4 filhos, né? O Lucas, o Samuel, o Danilo e o Murilo. E eles perguntaram como os meus filhos jovens, o Lucas tem 22 e o Samuel tem 20, acho que fez 21 agora. Eu já estou perdido nessas contas. Mas como eles são assim envolvidos junto com o Senhor no ministério, na igreja, porque eles participam, porque eles já tinham investigado a minha vida e já sabiam que os meus filhos participavam. Eu falei assim, irmãos, eu não tenho nenhuma fórmula mágica para isso, não sei explicar, mas uma coisa eu faço. Quando de manhã eu acordo para ir para a igreja, eu acordo todo mundo, porque foi assim que fizeram comigo e foi assim que fizeram com meu pai. Eu sou neto de uma batista assim, bem caxiazinha, que todo domingo, voz Elita, ia para Pio de Marechal Hermes, todo domingo de manhã, para EBD, para o culto da manhã e ainda ficava para o ensaio do coro. E à noite voltava e levava os filhos todos, ela tinha 4 filhos. E mesmo depois que o meu avô faleceu, ela continuou assim. E aí veio os netos e ela continuou assim. E até brigo com os meus primos, que eu tenho uma inveja deles, porque minha avó brigava com eles como se fosse mãe deles. Até beliscão dava. E eles, pô, você tá beliscando essas coisas. E era interessante que ali estava a educação, ali estava o cuidado. Por quê? Porque é o gesto, é o estar do lado, é comunicar, é conversar, sabe? É mostrar. É interessante a gente ter os nossos filhos, talvez torcendo para o nosso time do coração. Mas o que tem que impulsionar a nossa vida, o que nós vamos levar para a eternidade, o que nós vamos levar, na verdade, é aquilo que nós temos no coração em relação a Jesus Cristo. Nós temos que voltar ao amor à palavra de Deus. O amor em ensinar a palavra de Deus. O amor em mostrar a palavra de Deus. Primeiro dentro de casa. E depois mostrar isso para aqueles que estão à nossa volta. Amém. É um desafio que nós temos hoje. Mais do que ter filhos bem-sucedidos no mundo secular, e eu torço para que os meus filhos sejam bem-sucedidos nas suas profissões, naquilo que eles estão escolhendo, eu quero ver eles bem-sucedidos diante da presença do Senhor, entendendo qual é a missão deles aqui na Terra, qual é o propósito que Deus tem para a vida deles. Hoje, realmente, eu tenho o Lucas e o Samuel extremamente integrados dentro do meu ministério. Foi assim, eles
viveram isso muito intensamente durante 19 anos na PIB do Paraíso. E tem esse primeiro ano, tem vivido junto comigo também integralmente esse ministério. Junto com a minha esposa, né, com a Marta Keila, muitos conhecem, né? Hoje eu sou mais conhecido pelo esposo da Marta do que por pastor Claudemir, né? Mas eu acho lindo isso, acho maravilhoso. Que ela cresça e que eu diminua. Só o salário que não inverte, né? Não pode inverter. Mas a importância é da gente estar como família, unidos diante da presença do Senhor e caminhando com amor à palavra de Deus, ensinando essa palavra, fazendo discípulos através dessa palavra. Essa, eu acredito que deve ser a nossa meta como educadores de casa para fora. Oh, maravilha, E deixar eu falo mas... bastante, gente. Eu tenho um problema sério. Mas foi bom esse momento aqui. E não foi nada combinado, interessante como reverberou, né, a visão dos pastores. Infelizmente o pastor Pina não teve a possibilidade de participar, mas como alguém já disse, né, aves da mesma plumagem voam juntas e vemos, né, vemos aqui o ministério, a visão de ministerial, tantos irmãos, o pastor que não participou conosco, o pastor Jonas, né, pastor Pina, da igreja, da segunda igreja batista Campo Grande, imagino que os irmãos também estejam aí. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, pastor Davidson Freitas, da igreja PIB Heliópolis. Irmãos e irmãs de Heliópolis aí, beijaço no coração. Pastor Claudemir também, Mendonça. E um beijão para os irmãos e irmãs aí de Jacarepaguá. E que bom ver também essas últimas falas que os pastores falaram, né? Não só os educadores da igreja, né, pastores, mas os educadores do lar, da sociedade, e como isso pode, e com certeza, ser uma bênção através de nossas vidas, através de nossas famílias, igreja. Isso vai se espalhando e se alastrando em nome de Jesus. Amém. Maravilha, mais uma vez, gratidão. Gratidão a toda a equipe também aqui da nossa UECBB, né, a Tânia, a Lucilene, a Ilana também que possibilitou esse momento, a todos e todas que participaram. Pastores, muito obrigado em nome de Jesus, e que essa jornada, essas vivências continuem reverberando, vivências e impactos da educação cristã nas igrejas. Gratidão. Amém. Eu queria terminar, pedir que o pastor Davidson orasse por nós, esse momento, que nós sejamos, realmente, que possamos vivenciar essa palavra, reverbere através de nós ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Antes do Davidson orar, eu quero agradecer ao ECBB pelo convite, tá? A Tânia que me convidou, obrigado pelo convite. A Elana, que é a executiva, é uma pessoa que eu admiro demais, junto com a Márcia Companiste, que é a minha educadora aqui na igreja. Me sinto muito honrado de conhecer um pouco do pensamento dessas irmãs, de ser influenciado, né, pela vida delas. Muito obrigado pelo convite. Me senti muito, muito honrado. Eu acho que eu não tinha capacidade nenhuma de estar aqui nessa live, mas eu me sinto muito honrado pelo convite de vocês por participar desse momento. Obrigado aí, o Davidson, pela parceria aqui, me ajudando aqui a participar dessa live. E é o amigo também que conduziu aqui. Amém. Eu também quero agradecer por esse tempo juntos e também estou nessa jornada como pastor Claudemir aprendendo, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos... De orar? Assim? Antes de orar, desculpa, né? Interromper. Aproveitando o embalo dos agradecimentos, a igreja PIB Paraíso também agradeço. A minha PIBAC, Primeira Igreja Batista na Coab 1, pastor Sandro, pastor Rodrigo, pastor Caio, pastor Cícero. Nossos pastores têm me ajudado muito também no ministério. Pastor Davidson, a palavra é tua. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo gostoso aqui de compartilhar, ó Deus, de aprender. Nós te louvamos por nossas igrejas, te louvamos pela parceria existente entre pastores e educadores. Te agradecemos porque esse é um tempo que o Senhor tem usado a tua igreja para influenciar a sociedade. E nós pedimos, Pai, sabedoria, pedimos a direção do teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos dê forças e seja em todo tempo a direção de nossos passos, para que as nossas igrejas, Deus, cada vez mais influenciem esta sociedade. E onde tiver trevas, que possamos chegar com a tua maravilhosa luz ali, com a palavra que é infalível, inerrante,
a Bíblia, e assim com os princípios da tua palavra, ó Deus, influenciar vidas para que aprendam a te amar e a te servir com gratidão, Senhor. Muito obrigado por cada um que participa desse momento, aqueles que trabalharam para que ele acontecesse, a cada um que está aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre nós e em todo o tempo nos usando para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado mais uma vez. E também Obrigado, eu comecei hoje. gente. Eu sou grato pela vida de vocês participarem. Legal, Comecei legal. hoje também aqui. Legal. Estamos Nessa aprendendo live, né? junto Foi nesse uma negócio. aula extraordinária. Todo mundo E foi só degustação, né, pastor? Só foi só aperitivo. Muito obrigado, Deus queridos. Estou vendo um monte de gente que eu conheço aí participando também da live. O Ricardo, que é lá da PIB do Paraíso. Eu acho que esse vai ser educador aí. Vai fazer parte da UFPB, hein? Estou achando que ele vai se associar aí. Estou torcendo para que ele entre junto com vocês. Oh, maravilha. Tamo junto, gente. Deus abençoe e fiquem na paz. Amém. Tchauzinho. Tchau. Abençoe. Tchau, tchau.